Amém, 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 pessoal. Todo mundo bem? Que maravilhoso ver vocês todos. É muito bom. Todo mundo bem aí? Pessoal, vocês que estão em casa também, bem-vindos aqui ao culto da Ilan. Muito bom. Tô gostando de pregar aqui nesse palco. Tô gostando. Aqui é bom. Vocês têm que tentar um dia. É bacana. Pessoal, nós estamos na nossa segunda mensagem, na nossa série Palavras Parabólicas. Mensagens, como é que é? Mensagens parabólicas. Mensagens parabólicas. Começamos na semana passada falando sobre a parábola do bom samaritano. Se você não assistiu essa mensagem, recomendo fortemente que assista. Ela não está no canal da Ilan, ela está no meu canal. Por enquanto, mas assista lá, compartilhe com outras pessoas. Hoje é a segunda mensagem, nós vamos estar falando sobre perdão. E Jesus contou uma parábola sobre um servo que foi perdoado, mas não conseguiu perdoar. Depois, semana que vem, nós vamos na nossa terceira mensagem dessa série, que é uma das parábolas mais curtas da Bíblia. É a parábola da ovelha perdida, mas talvez uma das mais poderosas. E no último domingo desse mês, nós vamos estar falando sobre a parábola do semeador, onde Jesus fala sobre 4 tipos de solo que recebe a palavra, como se fosse 4 perspectivas ou características dos nossos corações. E aí você vai ver ali dentro alguma característica do seu coração. Mas hoje vamos falar sobre essa parábola. Eu quero começar lendo a parábola toda aqui para você em Mateus capítulo 18, versículo 23, diz o seguinte: por isso o reino dos céus é como um rei. O reino dos céus é como um rei. E aí continua, que desejava acertar as contas com seus servos. Pense sobre isso. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. No original, são 10.000 talentos de prata. Cada talento é mais ou menos 35 quilos. Então, 35 vezes 10.000, 350 mil quilos de prata. Eu vi a cotação da prata na sexta-feira, agora. Dá mais ou menos 4 bilhões de reais. Quem aqui já ficou devendo alguém 4 bilhões de reais? Não dá nem para imaginar. 4 bi com B, bilhões de reais, né? 4 bilhões de reais. É o dinheiro para construir o Maracanã, né? É um negócio absurdo, né? Uma pessoa física, né? É dinheiro assim de governos, né? Como não tinha condições de pagar? Claro que não. O Senhor ordenou a ele, a sua mulher, seus filhos e tudo que possuía, que fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, eu vou pagar tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e deixou ir. Cancelou a dívida. Ele não adiou a dívida, não falou, não, então paga quando puser. Não, ele cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele mesmo servo saiu e encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, 100 denários é equivalente a 100 diárias, um denário é uma diária, significa que se a diária é 150 reais, devia a ele 15 mil reais, né? Agora, 15 mil reais, quem aqui já ficou devendo 15 mil reais a alguém? Alguns de nós talvez. Quem aqui teve alguém devendo a você 15 mil reais? 15 mil reais não é algo fácil de perdoar, não. 15 mil reais é uma grana. Em comparação a 4 bilhões, não. Mas 15 mil reais não é um trocadinho que se despreza, não. É um dinheirinho legal. Ele devia a ele 15 mil reais. Agarrou e sufocou, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu, mandou lançar-no na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, os companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou.
você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou a torturadores. Ruim, hein? O seu senhor o entregou a torturadores até que pagasse tudo que devia. E é um dos versículos mais amedrontantes da Bíblia, esse próximo, que diz o seguinte: assim também lhes fará meu Pai Celestial. Assim também o que? Entregar a torturadores. Assim também fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão. Poxa, nessa parábola a gente precisa de oração. Feche seus olhos, levante suas mãos, fala assim: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. Queridos, a gente precisa de misericórdia. A gente precisa de misericórdia. Tem 4 verdades principais que eu vejo nessa parábola que eu queria abrir aí com você. 4 verdades principais. E a primeira verdade, deixa eu ler aqui os versículos para vocês entenderem, mas o versículo 23 diz que o reino de Deus é como um rei que desejava acertar as contas. O reino de Deus é como um rei que é justo. O reino de Deus é como um rei que fala assim: ei, não dá não, vem cá, você vai pagar o que você deve. É como um rei que fala assim: a justiça é importante. Nós conhecemos Deus. Deus é um Deus justo, não é verdade? Deus é um Deus justo. Ele é um Deus que quer, o desejo dele é de acertar as contas. Ele é um Deus que quer chamar todo mundo à prestação de contas, quer acertar contas. Ele deseja isso, ele deseja acertar contas. Ele não é um Deus que fala: deixa para lá, qualquer coisa. Ele não é um Deus meio carioca, né? Deixa para lá. Ele é um Deus que quer acertar contas. Mas o que é mais impactante, no versículo, acho que é 27, ele fala assim: esse mesmo rei teve compaixão. Ele quis acertar contas, mas ele teve misericórdia. Por quê? Porque a primeira verdade parabólica nessa história, nessa parábola, é que a misericórdia vence sobre o juízo. A misericórdia vence a justiça, vence. Deus é um Deus que ama a justiça. Mas quando se compara justiça com misericórdia, Deus sempre vence a misericórdia. A misericórdia vai vencer sobre a justiça. Inclusive tem um versículo aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então a primeira verdade impressionante é essa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você no online, bota aí no chat. Mas alguém aqui já ouviu falar da pessoa do nome Corrie ten Boom? Alguém já ouviu falar desse nome? Corrie ten Boom. Ok. Um maluco lá atrás. Corrie ten Boom era uma adolescente que morava na Holanda. Ela era cristã, a família toda dela cristã, moravam na Holanda. E no final da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler estava juntando todos os judeus, e levando eles para campos de concentração e exterminando eles, o Hitler essa família cristã, da Corrie ten Boom, decidiu, eles eram cristãos, mas eles decidiram dar apoio aos judeus que estavam sendo levados ao campo de concentração. Então, eles escondiam judeus dentro da casa deles, e eles levavam os judeus, escondiam e ajudavam os judeus a escapar do Holocausto. Naquela época, 6 milhões de judeus foram mortos no Holocausto, e Corrie ten Boom, a família dela, estava ajudando alguns a escapar. O regime de Hitler nazista descobriu o que eles estavam fazendo, prenderam a família toda e levaram a família toda para um campo de concentração lá na Alemanha. E o que é chocante, lá, passaram alguns anos lá, ela, a mãe, o pai e a irmã, 4 da família.
no campo de concentração. Não sei se você viu aquelas cenas de filmes de pessoas saindo do campo de concentração. Uma crueldade, uma brutalidade com o ser humano que eu nunca... É chocante ver. Mas lá, ela viu o pai morrer, a mãe morrer, ela viu a irmã morrer por causa da crueldade lá. E finalmente, quando foi liberto, quando a guerra foi ganha, pessoas foram saindo do campo de concentração. Corrie ten Boom também foi liberta. E ela começou um ministério de ir pregar nas igrejas, falando principalmente sobre perdão. Puxa, como ela perdoou e como era necessário o perdão. Lindo. Um dia ela estava pregando numa igreja na Alemanha. E depois da pregação dela sobre perdão, veio um homem falar com ela. Esse homem pediu a ela, ele veio e estendeu a mão a ela e falou, e ela olhou para a cara dele. E quando ela olhou para ele, imediatamente ela reconheceu ele. Ela olhou para a cara dele imediatamente. Ele era um dos guardas mais violentos e cruéis do campo de concentração. Foi na mão dele que os pais dela morreram e a irmã dela morreu. Imagina o emocional dela diante da pessoa que causou tanto sofrimento a ela e acabou participando na morte dos filhos, da irmã dela e dos pais dela. Imagina, a intenção normalmente é: não, eu vou me poupar. Isso não. Deus, com certeza o Senhor não exigiria isso de mim. Com certeza o Senhor não exigiria esse nível de abrir meu coração e de me expor. E naquele momento, ela decidiu estender a mão. Ela apertou a mão do guarda. O guarda pediu perdão a ela. E ela abraçou ele. Naquele dia, foram duas incríveis libertações. Primeira foi a libertação do guarda. Ele foi liberto, porque ela deu o presente de perdão a ele. Mas o segundo, talvez o mais importante, foi a libertação dela. Porque muitas vezes a gente não percebe, mas perdão, na realidade, é mais importante para você do que a pessoa que fez algo mal contra você. Perdão traz uma libertação maior para a sua vida do que até para a vida das outras pessoas. Alguns de vocês estão carregando um peso na sua vida. Alguns de vocês estão carregando um peso na sua vida. E esse peso que vocês estão carregando é um peso que impede você de avançar. Alguns de vocês, algo aconteceu com vocês no passado. Aquilo fincou uma estaca no passado. E vocês não conseguem olhar para o futuro sem olhar para o futuro através de lentes que são afetados por isso. Escuta aqui, Deus quer trazer libertação para você, mas o único jeito de libertação inicia com você liberar perdão sobre aquela pessoa. Juízo não vai vencer, misericórdia sempre vence o juízo. Misericórdia sempre vence o juízo. Primeiro ponto é esse, mas tem um outro ponto, uma outra verdade que a gente vê nessa história, nessa parábola, é que verdades ocultas sempre serão expostas. É super interessante para mim, porque aquele servo que recebeu o perdão e não perdoou outro, com certeza ele não queria que isso fosse exposto. Com certeza, mas versículo 31 diz: quando os outros servos, os companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Deixa eu falar uma coisa. As injustiças contra você não vão sempre ficar escondidas. E se você carrega injustiças, eu não sei se eu falo assim, fique tranquilo ou fique preocupado, mas a realidade é que vão ser expostos. Jesus falou isso muitas vezes. Jesus, no livro de Lucas, ele disse o seguinte, em Lucas 12, versículo 1, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é viver, agir ou pensar de um modo, mas cobrar das outras pessoas algo diferente. É você pregar de um jeito, mas
ser diferente. É você pensar de um jeito, mas fingir que você pensa ou exigir um pensamento diferente das pessoas. Isso é hipocrisia. E Jesus fala assim, cuidado com a hipocrisia. Aí ele continua, não há nada escondido que não venha a ser descoberto. Nada. O oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido na luz dos dias. O que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado aos telhados. Escute aqui, ó, nada vai ficar escondido. Então, às vezes a gente sente que vai ter uma injustiça. Fique tranquilo, você não precisa se defender. Ó, isso aqui é importante. Às vezes alguém vem e faz uma injustiça contra você. Fica calmo, você tem alguém que deseja acertar contas, que ele vai lutar por você. Você não precisa lutar por você. Fique tranquilo, abaixa a bola, confie em Deus, confie em Deus. Tem uma história chocante sobre um pastor lá nos Estados Unidos. Ele é o pastor da igreja mais rica dos Estados Unidos. E Estados Unidos é o país com mais igrejas ricas do mundo. Essa igreja provavelmente é a igreja individual mais rica do mundo, Esse pastor, ele foi pastor por 42 anos. Ele cresceu uma igreja enorme, muitas milhares de pessoas, fez muita coisa boa. E ele sempre falou que no passado ele teve um caso com alguém e que ele se arrependeu disso. Mas aí, recentemente descobriram que 42 anos atrás, quando ele tinha 21 anos de idade, ele teve um caso com uma menina de 12 anos. Olha o peso disso. Ele pensou que nunca ia ser descoberto. Ele pensou que nunca ia ser exposto. Mas foi exposto e, como consequência, ele perdeu tudo. Perdeu a igreja, perdeu o dinheiro, perdeu os livros. Como perdeu? Todas as editoras escreveram abrindo mão dos contratos do livro. Ele perdeu tudo que ele tinha e perdeu a reputação dele. Escute aqui, ó. Você tem algo escondido na sua vida, ache um jeito, o melhor jeito possível para abrir isso e lidar com isso, porque um dia as coisas vão ser expostas. Você tem gente que está segurando coisas contra você, fica tranquilo que Deus vai resolver essas coisas. Tudo vai ser exposto um dia. Eu não sei quanto tempo vai demorar, talvez demore 42 anos, talvez só na eternidade, mas vai ser exposto, vai ser conhecido, fica tranquilo. Está ali, é uma verdade nessa parábola, a terceira verdade dessa parábola, e eu vou terminar aqui. Terceira verdade é que nosso perdão carrega responsabilidades. Quem aqui foi perdoado? Deixa eu ver. Quem aqui vai para o céu? Se você vai para o céu, você foi perdoado, porque não tem nenhum outro jeito de ir para o céu sem ser perdoado, né? Então, se você vai para o céu, é porque Deus te perdoou. Se você foi perdoado por causa da graça de Deus. Deus derramou a graça dele sobre sua vida e elevou a sua vida graças a Deus. A graça de Deus é incrivelmente poderosa, mas sabia que é possível você se excluir da graça de Deus? Sabia disso? Muita gente não sabe. Muita gente pensa assim que a graça de Deus você recebe, não tem problema. Não, olha esse versículo em Hebreus capítulo 12, versículo 15, diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Mas como é que nós vamos nos excluir da graça de Deus? Aí explica: que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Como é que nós podemos nos excluir da graça de Deus? Quando nós permitimos que uma ofensa entre em nossa vida e gere em nós uma amargura, e essa amargura acaba saindo da nossa boca, contaminando muitas outras pessoas, a gente pode ser excluído da graça de Deus. Que coisa, não porque Deus nos exclui, mas porque nós nos excluímos. Nós podemos nos excluir da graça de Deus, e a maneira é através de falta de perdão.
Ah, mas pastor, eu não sei se eu totalmente acredito. Deixa eu te mostrar um outro versículo que fala a mesma coisa. Quando Jesus falou a oração do Pai Nosso em Mateus 6, ele disse o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. É uma boa para a gente ficar numa pausa aí, porque, meu Deus, quando você recebe a graça de Deus, você recebe de graça, você não trabalha para conquistar isso, você não precisa fazer nada para receber isso. Mas depois que você recebeu, você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade é de demonstrar graça aos outros, em todas as áreas. Você recebe perdão, você não fez nada por isso, é só a bondade de Deus. Mas depois que você recebe o perdão de Deus, você tem uma responsabilidade de perdoar outras pessoas. Se você não fizer, o que foi feito para você é desfeito. Você carrega, olha, alguns de nós carregamos um peso na nossa vida, porque nós não perdoamos outras pessoas. Alguns de nós carregamos um peso em nossa vida, porque nós temos algo que está prendendo outra pessoa. E a gente diz o seguinte: é injusto o que a outra pessoa fez comigo. E é. Eu escuto pessoas que foram estupradas, meninas que foram abusadas, meninos que foram abusados, empresários que fizeram um trabalho, mas nunca foram pagos. A gente escuta tantas coisas que não estão certas, e a gente diz assim: puxa, é injusto eu perdoar. E é. Mas escuta, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Senhor, nos ajude, porque a responsabilidade sobre a nossa vida de dar graça, quando graça é dada a nós, é pesada. A gente viu esse trailer desse filme. Esse filme fala sobre um milagre, mas o filme também fala sobre perdão. Quem aqui já teve pessoas falar mal sobre você injustamente? Quem aqui já teve pessoas que te deveram dinheiro, mas não pagaram você? Quem aqui já foi traído? Talvez no seu casamento, ou por um sócio, ou por outro. Quem aqui já teve uma esposa, mãe de 4 filhos pequenos, espancada, deixada quase morta, teve que passar por 6 cirurgias cerebrais e 2 anos de recuperação no hospital Sara de neuroreabilitação? Quem já teve isso? Eu não estou querendo comparar injustiças, mas eu só quero te mostrar que eu sei o que é uma injustiça. Eu sei que é uma injustiça. Eu sei que tinha funcionários da prefeitura, guarda municipal, olhando e assistindo a pessoa depredar um quiosque imediatamente antes de ele bater na cabeça da Renner. Eu sei que poderia ter sido evitado simplesmente se as leis fossem implementadas. Eu sei o que é injustiça. Esse filme fala sobre o milagre, mas também fala sobre perdão. Sabe, logo depois veio um político para mim e falou assim: eu vou te ajudar a acionar um município, você vai sair daqui rico. E eu senti no coração Deus falar comigo: você pode fazer isso, mas você tem que escolher ou dinheiro ou influência na cidade. O que você quer? E para mim foi uma escolha fácil. Eu escolhi influência na cidade. Influência na cidade. E eu acho que Deus nos deu isso. Eu acho que tudo que a gente está vendo é uma consequência de uma escolha de não correr atrás de dinheiro, mas correr atrás de influência. Escuta aqui a segunda verdade dessa parábola. A segunda verdade dessa parábola é exatamente isso.
é que perdão, nosso perdão carrega responsabilidades. E última coisa que é chocante: o servo que devia 4 bilhões de reais, e ele foi perdoado, a dívida foi cancelada. Depois que ele não perdoou outro servo, ele voltou diante do Senhor que tinha perdoado e cancelado a sua dívida. E olha o que diz, versículo 34, Mateus 18, 34: irado, o seu senhor o entregou a torturadores até que pagasse tudo que devia. Por quê? Porque a dívida que foi cancelada foi reinstituída. O perdão foi desperdoado. É chocante. Desperdoado não é uma palavra, mas vocês entenderam. O perdão que foi dado ao servo foi revogado. Olha só. Olha essa verdade louca. Quando nós pensamos sobre o que Deus deu a nós, nós temos que entender que vem com responsabilidades da maneira que a gente age diante dos outros. O final da parábola diz o seguinte, versículo 35: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Aqui dentro, alguns de nós temos dificuldade de olhar para o futuro, porque a gente está preso numa injustiça que foi feita contra nós. E você se pergunta: poxa, eu não tenho força para perdoar. Eu quero te dizer uma coisa, que você não precisa de força para perdoar, porque o poder do Eterno está aqui com milagre para dar a você a força. Você só precisa ter a coragem de querer perdoar. Eu não sei se eu consigo. Na realidade você não consegue. Mas o que você precisa fazer é abrir seu coração ao Senhor, para Ele te dar a força para você conseguir. Para Ele te dar a força para você conseguir. Queria pedir que vocês fechassem seus olhos e abaixassem suas cabeças. Fechassem seus olhos e abaixassem suas cabeças. Se você está aqui hoje e você diz: pastor, eu sei que tem pessoas ou coisas na minha vida que eu preciso pedir perdão. Eu sei que tem pessoas ou situações que eu preciso pedir perdão. E você fala assim: eu não tenho força, eu não tenho a força para perdoar. Se essa pessoa é você, a única coisa que eu peço é que você diga sim a receber oração, para Jesus te dar a força para você perdoar. Se essa pessoa é você, se você está aqui, você diz: pastor, eu quero oração por algo que aconteceu no meu passado e eu preciso liberar perdão. Se essa pessoa é você, rapidamente levanta sua mão agora em nome de Jesus. Fala assim: eu preciso perdoar. Ok? Quem mais, Gira? Tem muitas mãos. Pode levantar sua mão com coragem. Isso mesmo, pode levantar sua mão. Se tem muitas pessoas, sempre tem. Todos os cultos teve muitas pessoas. Uma injustiça foi feita contra você, e não é justo você perdoar, mas por causa do grande amor de Deus você vai perdoar. E a injustiça que foi feita contra você impede você de viver tudo que Deus tem para a sua vida, mas você vai perdoar. Pode abaixar as mãos. Mais uma pergunta, todo o olho fechado, toda a cabeça abaixada. Se você está aqui hoje e você diz: pastor, eu nunca entreguei minha vida a Jesus. Ou de repente você fala assim: eu já entreguei minha vida a Jesus no passado, mas hoje eu estou distante, estou afastado, hoje eu estou longe de Deus e eu quero voltar para Jesus. Se essa pessoa é você, eu te imploro, seja reconciliado com Deus. Se você
nunca entregou sua vida a Jesus, ou você quer entregar, você está desviado, afastado. Se essa pessoa é você, peço que levante a sua mão agora em nome de Jesus, nós vamos orar. Ótimo, quem mais? Muito bem, quem mais? Quem mais? Quem mais diria? Quem mais? Pode levantar a sua mão com coragem, isso mesmo, parabéns. Quem mais diria? Eu quero. Ótimo, ótimo. 3 pessoas, quem mais? Mais alguém? Mais alguém? Mais, ok. Vamos todos ficar de pé. E eu vou pedir que você faça algo corajoso. Se você levantou sua mão agora ou antes, ou mesmo se você não levantou sua mão, mas você quis levantar sua mão, eu vou pedir que você passe pelas pessoas do seu lado e venha aqui para frente. Vamos orar. Pode vir enquanto nós cantamos o louvor. Pode vir.